Olá, pessoal, seja muito bem-vindo mais a um Pod Pharma Podcast, esse podcast que está cada dia maravilhoso, todo especial feito para vocês. E eu sou a Tete Cabral e ao meu lado está a Cris Túria. Tudo bem, Cris? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Mais uma semana, gente, com um tema inédito que eu estou apaixonada. Lógico que a gente vai falar de farmácia e para começar falando de farmácia, a gente vai agradecer a Drogaria Santa Maria, nossa patrocinadora, loja a qual eu trabalho, tem 5 unidades em Alfenas. Lembrando que teve inauguração agora da Poupe Brasil, uma farmácia que faz parte do Grupo Santa Maria, na Avenida Governador Valadares 144. Gente, uma loja que ficou maravilhosa, feita com muito carinho, com muitas promoções para vocês. Então, para os estudantes aqui da Unifal, dá uma passadinha lá, vai conhecer a loja que está com um mix de produtos maravilhosos. De tudo que você imaginar, você encontra na Poupe Brasil. Com certeza. E falando em Drogaria Santa Maria, né? A nossa convidada de hoje fez estágio na nossa estagiária. Foi uma das minhas primeiras estagiárias na minha atual loja, que é a Drogaria Santa Maria Pinheirinho. Foi minha primeira estagiária. Com muito orgulho ela está aqui hoje. Já passou pelas minhas mãos. Tadinha, lá no início, acho que até eu ainda era um pouco perdida. A gente foi aprendendo junto. Quando a loja abriu, todo aquele desespero inicial, ela estava lá com a gente. E hoje a gente não poderia ter um tema melhor. Vamos falar sobre consultório farmacêutico, o acolhimento, o cuidado e a transformação. E eu não poderia estar com pessoas melhores para falar disso do que a Milena Espósito e minha querida estagiária e quase farmacêutica, 95%, gente. Período que vem já tá aí com nossa farmacêutica, Bruna Oliveira. Seja muito bem-vinda, meninas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Nós que agradecemos, gente, o convite. É um prazer estar aqui para falar com vocês a respeito da nossa profissão, né? Sim. Porque aqui a gente somos todos da área. Respiramos farma. Sim. É um prazer estar aqui com a Cris novamente, né? Eu sou apaixonada por toda a recepção que eu tive como estagiária e aqui no Pod Pharma também. Sejam bem-vindas. Bem-vindas, Obrigada, meninas. meninas. E vamos falar um pouquinho. Quem é a Milena e quem é a Bruna? Quem são vocês? Então, eu sou farmacêutica da Unifal. Trabalho na Unifal já há 29 anos e sou formada pela Unifal também. Sou formada pela Unifal, assim que eu me formei, eu fiz especialização em análises clínicas, mas nunca atuei na área. Porque eu fiz a especialização e depois eu passei no concurso e já fui direto para a farmácia. Então, não trabalhei em análises clínicas. Depois eu fiz mestrado, fiz o doutorado e a gente nunca para, né? Não pode parar. Então, daí vieram várias outras especializações. Eu fiz especialização em terapia floral, auriculoterapia. Estou fazendo uma atualmente em fitoterapia. E aí, assim, minha vida é a farmácia, né? Trabalhei na farmácia universitária muitos anos. Agora eu estou só no consultório. E aí eu desenvolvo o consultório tanto dentro da Unifal quanto no ambulatório do SUS, né, no Aparecido. E recebo estagiário, né? Então as estagiárias estão sempre passando por mim. Desde que eu entrei na Unifal, eu sempre recebi estagiário. E a Bruna é uma delas, né, Bruna? A Bruna está comigo no consultório. No consultório. Eu sou a Bruna, atualmente eu estou finalizando o curso de farmácia na Universidade Federal de Alfenas. Também faço parte de projetos no consultório farmacêutico, um projeto na área de analítica também, mas o meu foco é consultório farmacêutico. Então, estou lá como estagiária com a Milena, já passei por vários estágios também focado em consultório farmacêutico, que é a área que a gente é apaixonado, né? Então, a gente vai lá. Ô, Bruno, você começou trabalhando em farmácia, veio fazer química, mas a farmácia te conquistou e você voltou para ela. Sim, Cris. Eu comecei a fazer química também na Unifal. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu tô sentindo falta daquele contato, né? Aquele calor humano que a gente tem que ter atrás do balcão. Eu falei assim, eu preciso daquilo. Eu falei assim, gente, eu preciso daquilo. Aí foi onde eu voltei, fiz o regresso novamente na Unifal e tô aí, né? Tentando finalizar o curso, vou conseguir. Tá acabando. Tem que acabar. Tá quase. E é isso, eu regressei novamente e acompanhando sempre o consultório farmacêutico, a farmácia clínica. Você acha que essa experiência em diversos estágios e áreas que você já passou, isso te torna uma profissional cada vez mais completa e preparada para o mercado de trabalho? Sim, é muito interessante o estagiário ele ter contato com várias áreas ali dentro do curso.
Porque ele vai te auxiliar a ter mais experiência. Então, tipo, eu quero... Às vezes você entra com foco, né? Vou contar um pouquinho. Eu entrei com foco ali na analítica. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu ainda sinto muita falta de contato. Então eu peguei e falei assim, vou tentar consultório farmacêutico. É onde que eu peguei, brilhou os meus olhos, porque eu gosto, né? E realmente ter experiência em várias áreas vai deixar o seu currículo mais completo. E ainda assim você vai adquirindo experiências novas. Você vai pegando aquele gancho, né? De adquirir várias possibilidades, várias formas de você sair para o mercado de trabalho preparado. Com certeza. Meninas. Então, Milena, para quem não sabe, o que é um consultório farmacêutico? O consultório farmacêutico, ele vem de uma sequência de lutas aí, né, da profissão farmacêutica, e o objetivo do consultório é você fazer um atendimento personalizado, né? Então a gente tem muito aquele acolhimento, aquela escuta, né, que muitas vezes um outro profissional não consegue dedicar o tempo que precisa para aquilo, né? Então a gente atende a pessoa com várias finalidades, né? Ou seja, ela pode vir simplesmente para uma orientação quanto ao uso correto do medicamento que ela faz uso ou dos medicamentos, até uma consulta de um problema autolimitado que a gente consegue atender, né? Então o consultório farmacêutico é isso, é um atendimento particular, especializado, né? Individualizado ali do paciente, e ele pode estar então tirando dúvidas com relação a medicamentos, a gente pode estar fazendo o acompanhamento daquele paciente, que atualmente é o que mais acontece, né? Então geralmente são pessoas que têm ou uma enfermidade crônica ou faz uso de vários medicamentos ao mesmo tempo. E aí a gente, além de orientar o uso correto, a gente acompanha. Então o que é isso? A gente estuda os medicamentos que ele usa e a gente investiga naquele paciente se o medicamento está sendo efetivo e seguro, né? Então, e como que a gente faz isso? Fazendo, às vezes, através de exames laboratoriais, às vezes aferindo um parâmetro ou outro, às vezes até mesmo ouvindo uma queixa que o paciente não falou para o médico, mas ele fala para a gente, né? Existe muito isso, a gente desenvolve um vínculo com o paciente, um vínculo de confiança, que lógico que não é na primeira consulta, né? Mas a partir da segunda a gente já percebe isso claramente. E então o paciente cria essa confiança e acaba falando para a gente, às vezes, muita coisa que ele não fala para o médico, né? E aí a gente, então, quando a gente consegue lidar, se é um problema, por exemplo, autolimitado, a gente consegue intervir fazendo prescrições ou orientações mais específicas para aquele caso. Quando envolve uma complexidade maior, a gente encaminha para o profissional responsável, né? Então, se ele precisa, por exemplo, de uma dieta específica, a gente encaminha para o nutricionista. Se ele precisa de um médico especializado, por exemplo, uma diabetes que você tentou ali por 2, 4, 5 meses, não controlou, a gente encaminha para um endócrino, né? Então, dependendo, isso é caso a caso, né, gente? Cada caso é um caso. E tem casos que a gente consegue muito sucesso, né? A gente descobre muita coisa por trás daquela doença que às vezes não deixava atingir o controle, né? Muita causa às vezes emocional até. E aí com as medidas que a gente vai adotando e orientando, passando para o paciente, eu particularmente já consegui muito êxito em controle de pressão arterial, até mesmo de diabetes, tudo. A gente investiga assim, o que está por trás, que às vezes não chega no profissional médico, mas chega para a gente, né? E o mais simples também, né? Orientação quanto ao uso, idosos, né? Que geralmente usam muitos medicamentos ao mesmo tempo e às vezes não usam corretamente, né? Então, o consultório é isso, é esse atendimento especializado farmacêutico. Algumas legislações, né, saíram nos últimos anos, dando ao farmacêutico autonomia para atuar em práticas integrativas, por exemplo, né? Então, às vezes, a gente até oferece um serviço, tipo uma auriculoterapia, ou atende geralmente quando é causa emocional, a gente prescreve uma fórmula floral, né? Até mesmo a fitoterapia, que farmacêutica. Claro que para atuar nessas áreas a gente tem que ter
a especialização, tem que estar registrado no conselho, tudo certinho. Não é qualquer farmacêutico que vai sair por aí fazendo isso, né? Então tem que estar até para o consultório tem que ter especialização. Isso, até para o consultório. Então a gente pode, assim, dependendo do caso, estar intervindo dessa maneira, né? Fazendo determinadas prescrições ou fazendo determinadas práticas integrativas que vão contribuir para o tratamento medicamentoso, né? Então essas práticas integrativas, o próprio nome já fala, complementares integrativas, elas ajudam o tratamento alopático a atingir o objetivo. Sim, né? Eu acho que é muito importante a gente destacar que a ideia do consultório farmacêutico jamais vai ser competir com o médico, competir com outros profissionais, mas sim estar próximo do paciente, fazer uma avaliação principalmente da farmacoterapia, do dia a dia daquele paciente e, quando necessário, fazer realmente, como você falou, os encaminhamentos, o multidisciplinar. É cada um no seu quadrado, mas todos trabalhando juntos para o melhor do bem-estar de quem a gente mais quer bem, o nosso paciente, para que os parâmetros dele sejam todos positivos. Então não tem competitividade, e sim melhora de tratamento. Exatamente. A gente sempre, a finalidade é o bem-estar do paciente, né? E assim, quem usa medicamento, a ponta é o farmacêutico, né? É sempre o primeiro e o último contato, né? É sempre a ponta. Então é ali que a gente consegue dar atenção, né? Fazer, em muitos casos, principalmente nos pacientes em polimedicação, a gente faz também, isso é corriqueiro, uma análise daquela medicação e verifica se existe interação, se a interação é ruim, se é favorável, né? E a gente tem um projeto no Lar São Vicente de Paulo, que ali a gente também tem um contato bem íntimo, assim, com prescrição, né? E aí a gente faz análises dos pacientes polimedicados e sugere adequações para o médico. Jamais a gente mexe na medicação prescrita, isso não. Mas a gente pode fazer a análise e sugerir modificações, né? Então a gente vem com esse trabalho lá já há 2 anos e tem contribuído muito, assim, para a saúde do paciente. E além de contribuir para a saúde, contribui também no que a gente chama de farmacoeconomia, né? Então, às vezes, um paciente que usava lá 8, 10 medicamentos, a gente consegue reduzir para 6, para 5 às vezes, né? E tudo com o aval médico, né? Lógico. Mas é uma análise que é um pouco mais profunda, assim, daquela medicação que a gente passa para o médico e, com base naquilo, ele toma a decisão com relação à farmacoterapia. E mesmo porque, né, Cris, a gente tem muitos idosos na farmácia e eles vão no endócrino, aí ele passa a prescrição. Aí depois ele vai num clínico, ele passa a prescrição. Às vezes tem a mesma medicação nas 2 receitas. E ele não sabe. E ele vai e toma as 2 medicações. Aí ele fala assim, eu tô passando mal. E ele não sabe o porquê. No SUS isso acontece muito. Já peguei vários pacientes assim, sabe? Ele tem diabetes, ele vai no endócrino. Ele tem pressão alta, ele vai no cardio. Ela tem problema de artrose, artrite, vai no reumatologista. Então, eu tenho asma, vou no pneuma. Então, ela vai em vários profissionais médicos diferentes e ela não conta para um o que o outro prescreveu, mesmo porque ela não sabe. Né? Mesmo porque ela não sabe. Então, o que acontece? A hora que a gente junta tudo, a gente vê que às vezes uma medicação não dá certo com a outra, tem uma interação ruim, né? E aí é nosso papel, então, fazer essa análise, escrever a sugestão, né, a carta médica e enviar para os médicos sugerindo. Eu sempre falo com os meus estagiários, não adianta a gente apontar o defeito, a gente tem que dar a solução também, né? Então, eu falei esse com esse, não dá certo, eu sugiro esse, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a gente trabalha sempre baseado em evidências, né? A decisão sempre é tomada baseada em evidência. Então, a gente sempre coloca lá de onde a gente tirou aquilo, né? Toda a fonte científica é anotada ali para o médico poder tomar a melhor decisão. Ô, Bruna, qual foi o caso, o acompanhamento que você fez que mais te tocou, que mais te deixou lisonjeada de estar acompanhando? Foi um caso que eu tive uma idosa que ela tinha problemas psicológicos e ela não conseguia organizar os fármacos dela de maneira alguma. Então, o que a gente fez? A gente pediu para ela levar todos os medicamentos que ela fazia uso
E eu fui tentando organizar os medicamentos todos por cores, numa caixa bem simples, para ficar bem didático, para que ela conseguisse fazer o uso ter adesão daquele fármaco. E ela conseguiu, né? A gente conseguiu ir acompanhando. E eu fiquei muito feliz na hora que eu vi que ela já estava pegando todo aquele uso de medicamento, assim, certinho, e ter a melhora na patologia dela crônica. Aquilo para mim já foi uma felicidade enorme. Eu consegui ter feito aquilo no estágio. Acho que foi assim, a gente vê o parâmetro entrando no normal, ali no valor de referência, fala, nossa, a gente faz dever cumprido, né, Bruna? Você conseguir controlar uma pressão que estava a 20, numa idosa de 69 anos, Nossa, Meu Deus. e voltar, tipo, para 13, embora esteja um pouquinho alterada ainda, mas comparado a 20 Nossa, comparado a 20. Então foi onde que eu falei assim, eu acho que eu nasci pra isso mesmo. E às vezes com pequenos detalhes, que às vezes a Sim. gente acha que o nosso conhecimento não é suficiente, mas é com pequenos detalhes que você Pequenos. faz diferença na vida Sim, você dos fala que outros. o paciente precisa tomar o medicamento naquele horário. Não fazer a ingestão de cafeína, dependendo do caso. Aí vai conseguindo se encaixar assim com pequenas coisinhas. É igual a formiguinha, vai andando devagarzinho, na hora que viu já fez aquele tanto. É atenção, carinho, Atenção. cuidado, né? Isso tudo é muito Eu como- importante. Eu, como futura farmacêutica, eu falo que não é só entregar caixinhas, é o paciente que está ali atrás. Então, Sim. tipo assim, a empatia ela tem que estar em primeiro lugar quando você pega um paciente. Uhum. Exatamente, isso que a Bruna falou é muito importante. O acolhimento é tudo, né, gente? Sim. Então, se o paciente não se sente acolhido ali na primeira consulta, ele não volta. Né? E esse trabalho que a gente faz, ele não é de um único contato. Então, você tem que ter o retorno, né? Mesmo para saber se aquilo que você orientou está dando certo, né? Sim. E se ele não se sente acolhido na primeira consulta, ele não volta, né? Então, é muito importante isso. A gente tem que ter, né, empatia, Sim. tem que saber ouvir, tem que, né, dar aquela atenção merecida mesmo, né? TT, a Nines mandou chocolate quente pra gente Nossa, hoje. Meninas, ó, Olha. chocolate quente pra todo mundo. chique, obrigada. Olha, Bruna. Está Olha. entrando no inverno e o chocolate quente da Nines, Gente, gente, não tem é igual. maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar, porque eu amo Nines. Muito obrigada. Da Drogaria Santa Maria, aqui do centro, fica atrás, literalmente, da Drogaria Santa Maria Manipulação, na rua de trás. Tem a parte de sorvete, tem... O que mais? Nossa, ela agora tá fazendo festas infantis com Verdade, você algodão comentou doce. comigo. Gente, é maravilhoso. Vocês já viram o algodão doce da Nines? Se vocês não virem, gente, passe lá pra vocês verem. Ela faz ursinho, Gracinha. unicórnio, faz cada bichinho de algodão Já doce que serve dá pra decoração também, né? Sim, é lindo, maravilhoso. E o melhor, com qualidade. Os produtos dela são maravilhosos. Tanto sorvete, milkshake, chocolate quente, tudo que eu já provei é muito bom. delícia. Muito bom. Fran, meu beijo, você obrigada. mora no meu coração, eu amo chocolate quente, agora o inverno, gente. E ó, não é só o chocolate quente não, tá? Tem vários tipos de chocolate quente. Pode mandar, eu tô esperando ansiosamente Ai. chegar a data que o fundi começa a fazer. Gente, nossos patrocinadores do coração é Nines e Hortifruti da Avó. Frutinhas com chocolate Eles quente. combinam perfeitamente. Maravilhoso. Obrigado, Nines. É maravilhoso. Nossa, é muito bom. Milena, Muito gostoso. você tem mais de 30 anos de Unifal. Qual é a história assim que mais te marcou? Que você falou assim, nossa, eu fiz a diferença na vida de uma pessoa. É isso que eu quero pra mim. Aham. Então, na verdade, nem foi de assim, uma história eu não consigo selecionar, né? Mas depois que eu comecei a atender em consultório, eu atendi muita gente com a terapia floral, sabe? E foi logo depois da pandemia. Então, quando a gente saiu da pandemia, assim, coincidiu com o meu início do atendimento no consultório. E muita gente assim com ansiedade, crise de ansiedade, dificuldade de concentração, adaptação, o medo, né, de voltar. Então eu comecei a prescrever muita terapia floral nesse tempo. E foi assim, incrível. Foi incrível o retorno dos alunos
ao meio universitário, né, que é um meio assim que na época todo mundo tinha medo, né, de voltar a pandemia, né, volto, não volto. Então eu vi assim gente com crises de ansiedade, não conseguia ficar dentro de uma sala de aula assistir, que saía, que dava crise de choro, né, aquele pavor. E aí a gente começou com a terapia floral e essas pessoas, né, nem consigo citar a melhora foi uma coisa assim que me realizou, né? Então assim e também na época a gente teve muito problema com saúde mental, algumas pessoas tentando contra a própria vida. Então foi um trabalho bem focado que a gente fez em saúde mental ali, sabe? Nesse retorno da pandemia. E a gente viu que devagar, dentro de uns 3, 4 meses, parece que as coisas foram normalizando e as pessoas, tanto que essas pessoas que iniciaram a terapia floral comigo nessa época, ficaram até formar. Então elas continuaram assim 2 anos, às vezes até 3 comigo, todo mês na terapia floral. E a gente vê assim a melhora, principalmente de saúde mental, né? Nas pessoas, nossa, aquilo é muito gratificante. Né? Até hoje ainda tendo muita terapia floral lá, mas nessa época foi um boom, assim. E eu notei o que fez diferença na vida delas, sabe? Muita gente que até pensava em ir embora, trancar, conseguiu ficar com esse apoio, né? Que bacana. O apoio nem eu acho que só do floral, mas a gente também, porque todo mês eu acompanho, quem faz terapia floral sabe, né? A Bruna já fez, né? É todo mês, né? É todo mês. Então, essa conversa, né? Às vezes um conselho aqui, outro ali, mais um apoio do floral, então eu acho que é muito importante isso. Isso foi muito importante, foi uma coisa que me marcou bastante. Esse é um dos acompanhamentos feitos na praça. Atualmente sim, tá? Na praça hoje a gente tem o consultório farmacêutico e tem também a terapia floral disponível para qualquer membro da comunidade da Unifal. Aí é só funcionários, servidores, os terceirizados e os alunos. Aí lá nesse consultório a gente oferece, além da consulta farmacêutica, a auriculoterapia, a terapia floral e a fitoterapia. Que maravilha. Algumas coisas eles conseguem pelo SUS da fitoterapia, outras não. A terapia floral e a aurículo é também totalmente sem custo para qualquer membro. E atualmente a gente está, assim, as universidades estão passando por uma restrição orçamentária muito grande, então na terapia floral eles estão tendo que contribuir um pouquinho. Mas é coisa assim, simbólica, né? A farmácia universitária cobra o floral hoje, mas até dezembro do ano passado foi totalmente de graça, né? Então... Como foi a sua experiência como paciente? Como paciente. Sim, gente, quando eu retornei, né, da minha cidade, pós-pandemia, eu tive um problema, né, mental. E eu fui procurar a Milena. Eu falei assim, eu vou procurar a farmacêutica. Eu falei, vou procurar ela primeiro. E eu dei início ao uso dos florais, até tenho alguns, faço uso ainda. E foi uma experiência assim, eu falo que se não tivesse o consultório, hoje eu não estaria aqui talvez. Foi onde eu fui muito bem acolhida, onde eu consegui enxergar, né, que eu conseguia continuar no curso, mas se não tivesse sido a Milena para poder me impulsionar, talvez eu não estaria aqui hoje. Foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida e foi onde que eu volto a retornar. É a carreira que eu gosto, que eu quero seguir. E a Milena me impulsionou muito, tanto que hoje a gente já trabalhou junto no Farmalar, lá no ambulatório, e agora a gente está na praça. Mas foi uma experiência, assim, inovadora para mim, porque eu precisava passar por esse momento. E a Milena me ajudou, a Milena me impulsionou, falou, Bruna, vamos, sempre ali, de olho nos meus medicamentos, onde ela me colocou, né, para fazer outros trabalhos também, e deu tudo certo. Hoje deu. Tô aqui. Mas foi, gente, o consultório foi uma experiência gratificante que eu tenho muita gratidão pela Milena. E é isso, eu gosto muito. Foi muito bom mesmo. E você acha que você passando por esses trabalhos com eles, você se vê na profissão querendo replicar para outras pessoas? Sim, eu tenho a Milena como espelho mesmo, eu quero seguir. Se eu conseguir ser o dedinho dela, eu já tô muito feliz. Imagina. Porque, tipo assim, é uma pessoa que eu vejo que, tipo assim, ela me colocou ali dentro de novo, entendeu? Eu já tava passando por um momento difícil ali. Então, o consultório foi onde que eu
quis estar ali dentro. Então, ver os projetos, ter contato com o paciente, idosos, pacientes de todas as idades, faz com que eu queira estar ali naquele meio. Então, sim, eu amo, gosto demais. É uma vivência, assim, fora de sala de aula, né, gente? Sim. Então, é um olhar, assim, para a comunidade, né, Bruno? Sim. Então, assim, a pessoa ela não consegue isso dentro de uma sala de aula, né? Então, é uma visão bem diferente da profissão do que aquela formação que está recebendo, né? Você se coloca no lugar fala, daquele paciente e quer ver o bem-estar dele. É porque a teoria é bem diferente da prática, né? É. Porque você só vai conseguir ter noção do que realmente quando você tá ali de frente com o seu paciente. Quando você pega ele ali e agora, né? Porque totalmente, né, Cris? Nossa. Eu acho que a Cris, quando ela entrou na farmácia, quando ela veio pra cá, que ela pegou uma bomba aqui também, né, Cris? Ela pegou um laboratório inteiro pra ela, né, reavivar e... Por melhor que a gente faça faculdade, eu estudei durante a faculdade toda, formei CNDPs, era uma aluna exemplar em quesitos de matéria mesmo, mas você vir para o dia a dia, para a vivência do dia a dia, o que o farmacêutico tem que fazer no balcão, qual a documentação, qual que faz isso, o que a vigilância quer. Gente, é totalmente fora da casinha do que você vê. Porque lá você vê, a legislação vai ser assim, assim, assado. Na prática, cadê pronto? Tem que pegar. Então, é diferente. Então, ter essa experiência, passar por estágio, acho que uma coisa que eu tento fazer com todas as minhas estagiárias, inclusive tô precisando pegar estagiário, faz tempo que eu não forneço vagas de estágio, é mostrar o que o farmacêutico realmente faz no dia a dia. Como que é o dia a dia dele. Lógico que a base teórica é muito importante e ela te dá embasamento realmente para responder as coisas as corriqueiras. Mas é a experiência que te faz de farmacêutico realmente. E eu costumo fazer isso mesmo com as minhas estagiárias. Põe a mão na massa, entendeu? Então, tipo assim, a primeira semana, a segunda, na terceira eu já falo, vai lá e faz. Vai lá, né? Sim. Às vezes atender, conversar, assim, é mais difícil, né? O pessoal chega meio travado, assim. Mas aí já começa, não, você que vai medir a pressão, você que vai fazer a glicemia, hoje é você que vai colocar os pontinhos na orelha. Aí tem que pôr a mão na massa, né? Porque senão não sente. Então, às vezes, assim, tem estagiária que só eu que assisto lá no final, né? Mas é todo um trabalho que a gente vem colocando eles na prática mesmo, para sentir realmente. Já é o primeiro contato também para saber se é realmente aquilo que eles querem, né? Porque senão você fala assim, não, eu não quero ter contato direto com o paciente, então vou procurar a indústria, vou procurar outras áreas. Eu acho que conta muito. E esse trabalho que vocês fazem na Unifal, eu acho que é maravilhoso, porque eu acho que prepara muito mais os alunos para a vida, né? Helena, e a auriculoterapia? Para quem nunca ouviu falar, não sabe como funciona, o que é essa prática, como que ela pode melhorar o dia a dia dos nossos pacientes? A auriculoterapia, ela é uma prática em que a gente considera que na orelha existem terminações nervosas que refletem partes do nosso organismo inteiro, né? E aí, o que a gente faz? Ela é baseada na medicina tradicional chinesa, embora existam outras linhas, mas a que eu faço é da chinesa. E aí, a gente faz toda uma anamnese, procura saber algumas características, algumas queixas, algumas particularidades do paciente, e a gente seleciona alguns pontos que, quando estimulados, eles vão refletir aquele órgão. Então, ela pode ser usada para tratar tanto problemas emocionais quanto físicos, né? Então, dores, sono, é muito efetivo, sabe? Então, eu tenho dores na coluna. Então, a gente tem os pontos que, quando estimulados na orelha, pontos exatos, que provocam analgesia, por exemplo, né? E aí a pessoa, então, melhora aquela dor, por exemplo, né? E isso serve tanto, como eu disse, para problemas emocionais quanto físicos, certo? Não é invasivo, que é uma coisa muito boa, porque a aurícula que a gente faz não é com agulha, tá? Então a gente não usa agulha, a gente usa só a sementinha, o pontinho, e não é invasiva, é praticamente indolor, porque às vezes a gente tem um local que está muito desarmonizado energeticamente falando, e aí aquele pontinho vai doer mais.
Então a gente põe lá alguns pontos, sei lá, a pessoa está com dor de cabeça, então eu ponho o pontinho da analgesia, ponho o pontinho do local da dor de cabeça, por exemplo, se é na frente, o frontal, né? E aí onde está mais desarmonizado, né? Que a gente sabe que a doença também é uma desarmonização energética ali, aquilo vai doer mais. Então a gente já sabe onde que está precisando mexer. Então no primeiro contato a gente vai pela anamnese, escolhe os pontos. Depois a gente tem que fazer no mínimo 4 sessões semanalmente. E aí a gente vai ajustando esses pontos até que a pessoa consiga, assim, até hoje o máximo, aliás, o mínimo de efeito que eu já consegui foi 40%. Mas a maioria é 70%, 80%. Então ela tinha, sei lá, um problema de coluna ou uma ansiedade, ela consegue diminuir o máximo que eu consegui até hoje, 80% daquilo, que eu acho que já é uma coisa muito boa, né? Com certeza. E aí a aurículo é isso, a gente trabalha dessa forma. E ela funciona também para a parte respiratória? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tanto assim para doença... Artrite. Qualquer problema físico e emocional também. E isso qualquer pessoa pode conseguir lá na Unifal? Então, só da comunidade da Unifal por enquanto. Sim. No SUS, a gente tentou introduzir, só que ainda não saiu. Mas a gente está tentando, sabe? Alguns atendimentos da Luciene que eram feitos com CDMs, quando tinha um consultório farmacêutico na CDM, a Lu aplicava, mas aí era restrito para os pacientes dela, não era aberto a auriculoterapia. Né? Exatamente. Que também tinha um benefício muito grande na terapia deles, melhorar níveis, era bem interessante. Tem até pontinhos que você usa para abaixar a pressão arterial. Né? Então, assim, é bem bacana mesmo, é bem bacana. É muito interessante. É muito interessante e muito efetivo, sabe? Então, é uma coisa assim, que eu acho que é um benefício muito grande para a população. Infelizmente, está só na comunidade da Unifal, né? Porque é via praxe. Praxe, vocês sabem, a Pró-Reitoria de Assistência Comunitária Estudantil. Então, como está via praxe, ficou restrito ali. Mas tem ajudado bastante gente. Esse até um programa novo, assim, porque agora que eu consegui colocar lá esse ano, comecei em fevereiro, março, 2 meses praticamente só. Nossa, tá novinho. Tá novinho, mas a procura tá enorme, porque já tem uma fila lá, sabe? Então, como são 4 sessões que a gente faz, então uma pessoa ocupa um mês, né? Então, assim, tem uma fila já de espera lá, porque... É bem legal. Esse projeto dentro da Unifal já tem toda a regulamentação dele, mas para novos projetos, você quer abrir um negócio, está procurando um empreendimento, não sabe onde abrir sua loja, gente, a Mauri Contabilidades te auxilia a escolher o melhor ponto para o seu negócio. Então, se vocês estão precisando, já abriu, está precisando ver sobre nota fiscal, precificação, por que não está dando lucro, agora é época de leão, fazer seu imposto de renda, gente, tudo. A Mauri Contabilidade te ajuda desde escolher o melhor ponto até a fazer o seu negócio ser rentável. Então, entre em contato com eles, eles são nossos parceiros, tanto do Pod como da Drogaria Santa Maria, há anos. Mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Então, eles têm experiência. Entre em contato com eles que eles vão te auxiliar no seu negócio também. Quem quiser o contato, a gente deixa inbox, tá? A Mauri Contabilidades. É só entrar em contato que eles fazem tudinho para vocês. Sim. Meninas, e a fitoterapia? Para o pessoal de casa, em que consiste? A gente tem um projeto muito bonito de fitoterapia na Unifal, até com a farmácia escola, né? Na produção de fitoterápicos em consideração com o SUS. Como que funciona? O que é? A fitoterapia é a terapia baseada no uso de plantas medicinais, né? E então segue o mesmo princípio. A gente faz a consulta, na consulta a gente investiga, né, as queixas, né, os parâmetros, tudo, e sai dali com uma receita, com uma prescrição de planta medicinal. As plantas medicinais que estão no SUS hoje disponíveis foram implantadas via farmácia universitária, via Unifal, mas elas são poucas, né? A gente tem 4 só fitoterápicos no SUS atualmente. Se não me engano é passiflora, melissa, simicifuga e espinheira santa, né? Então são as 4 só que estão disponíveis no SUS. Mas a gente tem uma infinidade de plantas medicinais que tratam de tudo, né?
E eu sempre fui apaixonada por plantas medicinais, né, minha vida inteira. Tanto que eu comecei, né, nessa parte de Pix, assim, sempre vislumbrando a fitoterapia. E atualmente eu faço um curso de fitoterapia clínica na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então ele ainda está em andamento, não terminei ainda. Mas é um curso que está me dando um norte assim muito grande, está abrindo um leque, sabe, de opções assim terapêuticas. E lá a gente vê a fitoterapia por sistemas. Então, o sistema respiratório, todas as plantas medicinais que atuam no sistema respiratório. Nossa Senhora. É incrível, sistema endócrino, todas as plantas medicinais que atuam naquele sistema. Então, vai abrindo assim uma gama de opções. E aí, eu com as que eu já estou vendo, né, assim, com os sistemas que eu já estudei, eu tento já fazer alguma prescrição. Embora aqui em Alfenas ainda não está muito preparada para receber essas prescrições, porque pouquíssimas, às vezes eu tenho que mudar, assim, porque a pessoa não conseguiu comprar, não tem no SUS, e eu acho assim, o preço aqui um pouco salgado também. Então, não é muito acessível, sabe? A manipulação dessas plantas um pouco diferentes. Mas a gente vê que a efetividade delas é incrível. E outra coisa, como eu disse, pode ser usada tanto para tratar uma condição quanto complementar um tratamento alopático, né? Então ajuda muito, principalmente em enfermidades crônicas, que a pessoa tem aquela prescrição, é acompanhada pelo médico e a gente vem com a fitoterapia para ajudar, para complementar. E a gente nota muito assim, por exemplo, nessa época que vai estar entrando frio, né? Diminuição de infecções de garganta, pneumonia, gripes e resfriados que não evoluem, começam, mas a gente entra com a planta, aquilo regride, né? Não chega a uma sinusite, por exemplo. Então, como preventivo e como assim para limitar a evolução daquela afecção, né? É incrível. Eu acho incrível e assim, é isso, né? Então, a fitoterapia é quando você busca uma medicina mais natural, porque é baseado no uso de plantas medicinais mesmo. Sim, eu acho ele muito importante também no desmame de medicamentos controlados, né? Então, quando a pessoa está lutando com o uso de algum alopático e ela quer sair daquilo, então vai encaixando o uso do fitoterápico com o alopático junto até que você consiga só tomar o fitoterápico, se a condição for adaptada a eles também. Sempre com acompanhamento médico. Sempre com Os florais também são muito utilizados para esse desmame de alguns medicamentos. Também, bastante. Ajuda muito, muito mesmo. O fitoterápico ajuda muito também a você atrasar a evolução da doença. Então, por exemplo, uma pessoa que começa com ansiedade, se ela trata com fitoterápico, ela tem uma chance enorme de não entrar num controlado, né? É claro, como eu digo, chance enorme, por quê? Porque cada caso é um caso, gente, né? A gente não tem como falar assim, todos que usam o fitoterápico não vão precisar de um controlado. Não estou falando a verdade, né? Mas que a chance que ela tem de não chegar num medicamento controlado é muito grande. E o benefício, a gente, né? Quem é da área que a gente sabe, que o benefício de não entrar num controlado é imenso. Sim. Mas até pela dependência de muitos controlados, os efeitos adversos. Exatamente. Lógico que quando é necessário, prescrito, tudo bem. Agora tem um uso indiscriminado de medicamentos controlados está cada vez maior. Infelizmente, né? E esse bom senso é muito importante, é o que eu sempre passo para os estagiários. A gente vai até onde a gente consegue, né? Assim, eu notei que aquela pessoa não está melhorando, então eu encaminho para o psiquiatra, encaminho para o médico da área. Né? Não adianta a gente querer também, né, gente? Ficar insistindo. Mas então ele não funciona só na prevenção? Não, ele é tanto preventivo quanto curativo, os dois. Que bom, né? Então é muito excelente. Sim, não, Esse é mais abrangente, é passiflora, maracujá. É o mais utilizado para ansiedade, insônia. Acho que é o clássico. SUS é o campeão. Mas no SUS ele e Espinheira Santa disputam o primeiro lugar. Disputam. Na Espinheira Santa e o omeprazol ali para o idoso. A longo prazo tem que adaptar a Espinheira Santa. Então, a fitoterapia ela é muito boa porque ela vai conseguir fazer com que o paciente ele
conseguir diminuir um pouco mais os alopáticos. Sim. Se ele tiver algum problema maior, né? Sim, a gente tem uma gama de fitoterápicos muito grande aqui na Drogaria Santa Maria, manipulação. E se você for prescrever algum que não estiver achando, avisa pra gente que a gente tenta adquirir, tenta adicionar no nosso portfólio. Pode mandar o contato direto. A gente passa da farmacêutica do laboratório, que a gente precisa ver o que está disponível para compra também. Mas estando disponível para compra, a gente já trabalha com muitos e abrangemos o que for necessário. Excelente. E a gente Muito acrescenta, já faz um conjunto, né, Cris? Porque é muito importante a gente estar tendo essa troca, Sim. né? Entender a necessidade do outro e a gente estar sempre receptivo. Porque não adianta nada a gente, como você falou, tem o tratamento, mas é caro. Aí não é acessível para a pessoa, aí ele não vai dar continuidade. Exatamente. E o que a gente quer é o bem-estar dos nossos clientes também, né, Cris? Como sempre a gente visa isso também. Então, isso eu acho muito importante mesmo, essa interação, né? Tanto de uma equipe multiprofissional, quanto a gente da mesma profissão, só que em lugares diferentes. Né? Um na prescrição, outro na produção. Sim. A gente tem uma troca muito boa com aluno na farmácia escola. Né? sim. Um socorre o outro, né, nos momentos de necessidade. É preciso, é necessário. A gente não sempre adianta, visando não existe o bem só do próximo. concorrência no mundo. Se a gente não caminhar junto, É não chega em lugar nenhum. Exatamente. Ai, mas isso é interessante. Meninas, e projetos para 2025? O que vocês têm em mente? O que vocês querem trazer? Bruna formando, vai pro consultório mesmo, vai pro balcão? O que vocês estão em mente de inovação para 2025? Eu quero, né, conseguir finalizar a faculdade e também já fazer a prova para poder entrar na residência ou no mestrado direto. E também atuar no balcão, porque eu quero senhora, os ela dois. quer fazer tudo. Eu quero dormir balcão. Que horas, meu amor? A gente vê que horas que a gente dorme. Pra que dormir? Doido, gente. Pra que dormir, né? Sim, mas eu quero continuar, né, no consultório e quero continuar no balcão, porque eu gosto do balcão, gente. Eu gosto daquilo ali, eu gosto daquele movimento ali todo. E é isso. Meus 2 projetos são esses. Terminar a faculdade, prestar assistência farmacêutica, são 3. E continuar no balcão. Seja bem-vindo ao balcão. Se você precisar, estou aqui para te ajudar. Sei que tá. Eu acho que a gente tem uma carência de farmacêuticos que formam e queiram ir pro balcão. Na minha sala, eu achei que eu era o patinho feio, porque todo mundo começou, eu vou pra indústria, eu vou pra aquilo, eu vou pra aquilo. Eu falei, gente, mas eu quero atendimento ao público. Eu falei assim, gente, eu tô ali no balcão. Lembre de mim, vocês vão passar por mim primeiro, né? O balcão é que a gente passa primeiro. Então... Mas eu acho que apesar desse preconceito que até os farmacêuticos têm um pouquinho com o balcão, eu sou suspeita pra falar, mas é muito gostoso a troca que a gente tem com os clientes, com o paciente. E mesmo que eu sinto falta do consultório farmacêutico de ter um tempo, porque querendo ou não, uma consulta farmacêutica é questão de 1 hora, de 40 minutos. Não tem esse tempo no balcão, mas eu consigo ver uma interação medicamentosa, uma receita duplicada, fazer uma orientação, uma dispensação bem feita, que orientar como ele vai tomar aquele medicamento, o que pode acontecer. Então, acho que tudo isso você consegue trazer e agregar no seu atendimento. Sim, é igual eu falei, no meu primeiro contato com farmácia foi com 16 anos, quando eu fazia técnico em farmácia. Então, eu sempre levo essa frase na minha vida. Não é só entregar caixinhas. A gente tem que fazer além disso. Sim. Então é o que eu levo pra minha vida inteira. Se eu pudesse fazer uma camiseta, assim, com uma caixinha na frente, falar, farmacêutico não é só entregador de caixinhas. E é isso. Milena, e você? Qual é o seu projeto para 2025? Então, assim, a gente continua, né, sempre na orientação de estágio lá. E eu vou continuar. Lá de novo. Mas eu penso, assim, em realmente conseguir aumentar os fitoterápicos disponíveis no SUS. Essa vai ser minha luta, minha meta para 2025 é tentar aumentar o número de fitoterápicos no SUS, porque eu vejo a vantagem que esses 4, né, só que a gente tem lá já a contribuição que eles trazem, né? Uhum. E então eu penso em aumentar.
E também penso em estender isso para fora do SUS e para fora da Unifal, né? Então eu penso também, sei lá, quem sabe ter um consultório particular, alguma coisa que a gente possa estar atendendo a comunidade além desses dois nichos, né? Porque eu sei que muita gente não procura o SUS e muita gente também não está na Unifal, né? Então, por que não disponibilizar isso também para todo mundo, para quem, né, procurar? Então é isso, mas sempre, como eu falei, minha vida profissional é a Unifal, né, no meu primeiro e último emprego, se Deus quiser. Mas é sempre assim, contribuindo com a formação do curso de farmácia, oferecendo estágio, orientando, minha intenção é essa. Hoje você atende na praça para os estudantes, no Lar São Vicente, e no SUS vocês estão em qual ambulatório? No SUS nós estamos no Centro de Saúde Aparecida. Ah, sim. Pertinho. Pertinho. Ali. E no Lar São Vicente, na verdade, é um projeto de extensão que a gente tem lá, sabe? Não é bem assim um consultório. Mas eu e uma outra farmacêutica, Daniele, nós coordenamos esse projeto. E lá no lar a gente recebe em média 10 estagiários por semestre. Meu Deus, quanta gente! Que maravilha! Em média. A gente já chegou a ter 17, agora nós estamos com 8, mas varia de semestre para semestre. E aí, cada estagiário recebe um idoso. Então, ele fica 6 meses acompanhando aquele idoso. Que bacana! Então, a gente faz todos os exames na recepção, faz todo o acompanhamento, e quando eles entregam aquele idoso, a gente refaz o exame, avalia se houve melhora, se não houve, se houve modificação. Então, é bem interessante. Todo mundo que faz gosta. Apaixona. Aí depois tem que deixar. Eu fui a primeira turminha a fazer esse projeto. E a gente dá o retorno para o lar, isso que é importante, né? A gente avaliou aquela pessoa por 6 meses e a gente contribuiu para a saúde dela e a gente entrega um relatório daquela pessoa, né? Então a gente entrega aquilo para o lar, nossa contribuição foi essa, como eles forneceram, né? Eles abriram as portas, eles forneceram um campo de atuação para a gente tem que retornar com alguma coisa. E é nisso que a gente retorna, né? Com a avaliação individual de cada paciente que os estagiários recebem. Ô Milena, e referente à prescrição farmacêutica, esse impasse que vai, não vai, prescreve, não prescreve, o que você acha disso? Qual que é os malefícios e os benefícios? Porque quem tem a perder é a população, né? Só a população. E, como eu disse, o farmacêutico ele é o profissional da saúde mais acessível, né, à população. Qualquer um entra numa farmácia e chama um farmacêutico, né? Então, ali, você conseguindo fazer esse atendimento individualizado, podendo prescrever, o paciente vai ter um atendimento completo, né? Agora, a intenção da prescrição farmacêutica nunca foi competir com ninguém. Nem com o médico, nem com o nutricionista, nem com o enfermeiro, que todos podem prescrever, mas agregar, né? Agregar e trabalhar de uma forma multiprofissional, da maneira como eu expliquei para vocês. Muitas vezes saiu, né, a permissão para o farmacêutico prescrever anticoncepcionais, parece que agora barrou de novo. Então é meio que um impasse aí. Mas quem perde é a população, porque a gente sabe que, por exemplo, um anticoncepcional de emergência, a contracepção de emergência, a pessoa tem que tomar dentro de 72 horas, né? Para ele procurar um médico ginecologista, para ele conseguir essa prescrição, não é para todo mundo que é fácil. Você pode chegar e pagar uma consulta. O SUS, você não consegue no dia, ou nem dentro de 72 horas às vezes. Mas uma farmácia você consegue entrar e fazer uma consulta com o farmacêutico e sair com a prescrição. Você consegue entrar e comprar sem prescrição? Consegue, mas isso não é o ideal, né? Essa pessoa não foi avaliada como devia ser, né? Então, eu acho que torna todo esse atendimento um registro, né? O atendimento ele gera um registro e esse registro ele respalda o farmacêutico, né? Então, quando ele pode prescrever, aquela prescrição não é um papel, é um documento, né? Tem seu nome, tem seu carimbo, você se responsabiliza por aquilo. E quando às vezes ele consegue num balcão sem essa prescrição, quem se responsabiliza por aquilo? Então, quem está perdendo? A população, né? Então, eu acho assim, acho que ainda vem muita
polêmica em torno disso aí, né? Já existe a polêmica, mas que ainda tem muita coisa para ser discutida, mas no meu entender, no meu olhar, não é para competir com ninguém, né, gente? É para simplesmente agregar mais um serviço para a população e dentro do que está regulamentado. Né? Então, existem os conselhos de classe justamente para regulamentar o exercício da sua profissão. Então, não é uma coisa que saiu aleatoriamente, como às vezes as pessoas pensam, mas existe toda uma regulamentação que o profissional é obrigado a seguir. Né? Ninguém vai sair prescrevendo sem estar dentro de toda aquela regulamentação. Sim, sem especialização, né? sem preparo. Sem registros, sem saber fazer aquilo. Sim. Né? E a ideia é justamente diminuir o uso indiscriminado e muitas vezes incorreto do medicamento. Então, tendo a prescrição... Automedicação. Nossa, é o que mais existe. Né? Automedicação. O que meu vizinho toma. Principalmente os anticonceptivos, como ela está falando, de Nossa, eu fiquei muito chateada na hora que eu vi que tinham revogado do anticoncepcional. Não é? Os de usos imediatos, né, Cris? Porque isso daí, cada vez mais, a gente tá no balcão, a gente vê. A Cris até fez um vídeo esses dias falando sobre, né? Quem não assistiu, a gente deixa o link aqui, assistam. Gente, é muito sério, porque isso você pode detonar o seu organismo. É uma bomba de hormônios. Né? E não só no Jesus, a pílula do dia seguinte, o de emergência, mas também no anticoncepcional diário para mães que estão lactantes, mas estão com medo, qual que pode tomar, qual que não pode, não teve retorno no médico. Indicações. E assim, como é uma coisa nova, às vezes a população fica meio, né, assim, em dúvida, será que isso é legal, será que realmente isso é bom, né? Mas o que tem que fazer? Então, sabendo que existe uma regulamentação por trás, é chegar na farmácia e perguntar, o farmacêutico, ele tem a formação, ele está registrado, ele pode fazer isso, né? Não é vergonha nenhuma você chegar, né, num estabelecimento e perguntar, né? Sim. É a mesma coisa um médico. Quando você vai no médico, quando você vai no nutricionista, você sabe que ele é um médico, você sabe que ele é um nutricionista. Então, o farmacêutico, mesma coisa. Olha, eu usei há um mês, há 2 semanas, eu posso usar novamente? Exatamente. E não só ir comprando e ir fazendo, mesmo porque tem vários meios de estar se evitando, né? Que é o correto também, porque não previne doenças também, né? Pois é, então, tem isso também. Tem todo um parâmetro, né? Você comentou que estava fazendo um trabalho bonito com anticoncepcionais no SUS. Você quer comentar sobre? Então, enquanto estava permitido, né? Enquanto era permitido, o que aconteceu? Quando saiu a regulamentação para a gente prescrever, os próprios conselhos ofereceram a reciclagem, que era uma atualização com relação à prescrição, com relação a mecanismo de ação, fisiologia e tal. E só está apto a prescrever quem fez a atualização, né? E aí, o ano passado eu fiz essa atualização e comecei a fazer esse tipo de atendimento no centro de saúde. E aí, o que acontece? Eu acho que foi muito interessante porque as pessoas me relatavam que para conseguir aquele medicamento, elas precisavam passar no ginecologista e isso demorava cerca de 30 dias, no mínimo, né? Ou seja, se ela precisasse da contracepção de emergência, já não resolvia mais o caso dela. E aí, essas pessoas poderiam até optar por meios piores de contracepção, né? Então, agravando ainda mais a saúde delas. E aí, o que acontecia? Lá na farmácia, a gente tem disponível a pílula do dia seguinte e os anticoncepcionais. Então, o que eu comecei a fazer? Atendia essas pessoas, algumas que procuravam a pílula do dia seguinte, a gente avaliava como tinha que ser feito e prescrevia. Ok, e já marcava o retorno para orientar o uso de outros métodos contraceptivos para que aquilo não venha a ocorrer novamente. Então, é um trabalho que a gente faz, né? Não é só uma prescrição, toma e vai embora, né? Então, a gente tem que... As pacientes que não retornavam, a gente ligava, né? Perguntava, não, a gente precisa te ver, você tem que vir aqui, né? Então, é todo um trabalho que é desenvolvido em torno daquilo. E antes disso, os medicamentos chegavam a vencer na farmácia, jogavam fora. Porque eles não tinham acesso, né? Na hora que precisava, ele não podia pegar, né?
Então acabava que a gente perdia muito, jogava muito fora por vencimento mesmo. E aí a gente começou a fazer esse trabalho ali, além de conseguir pegar, a gente estava cuidando daquela pessoa, né? Só que agora eu não sei como é que vai ser mais. Espero que retorne novamente. Cenas dos próximos capítulos. Agora a gente vai ter que ficar só na orientação por enquanto. Né? Temos caixinha de perguntas, produção. Temos. Vamos para a caixinha. Você pega um pouquinho de água para mim? Claro. Vamos para a primeira. Quais são os serviços farmacêuticos desenvolvidos por vocês no consultório? A gente consegue fazer aferição de pressão arterial, glicemia, né? Tem a organização mesmo, o plano individualizado, né? Tem mais outros. O acompanhamento farmacoterapêutico, né? A orientação farmacêutica, né? Com relação à adesão, tudo, a investigação dos problemas relacionados aos medicamentos. E além das PICs, né, que a gente faz, a aurículo, o floral e a fitoterapia. E a aferição dos parâmetros, né, que faz parte do acompanhamento. Né, então... E aqui no SUS, os farmacêuticos são... Aliás, farmacêuticos específicos têm a liberação para pedir exames médicos também, né? Sim, aqueles que têm a autorização para isso. Né? Aqueles que têm a autorização e que estão cadastrados no sistema SUS também, não são todos. Tá? Que facilita bastante, né? Bastante. Que eu noto também, às vezes o pessoal chega pra gente com uma queixa ali autolimitada. Tô com diarreia. Então, eu vim tratar de diarreia. Tá. Então, a gente faz toda a consulta baseada na queixa dele, mas você acaba que tá sabendo que ele tem uma pressão alta, que ele trata com o médico e tal. Aí, a pessoa vai no médico, eu vou no médico daqui 20 dias. Então, a gente já faz a avaliação laboratorial daquela patologia de base para ele já levar no médico. Então, o que acontece? Ele iria no médico, o médico ia pedir os exames e ia marcar o retorno para ele daqui 30 dias. Então, só daqui 30, com 20, 50 dias para ele ter a avaliação médica dos exames laboratoriais. Então, o que eu já faço? Eu já peço e ele já vai na consulta médica com os exames prontos. Então, isso adianta o trabalho. Adianta muito. Que bacana. Isso acontece, assim, muito, muito mesmo, sabe? Então, essa solicitação de exames, além de você avaliar uma condição que você está tratando, você consegue adiantar o serviço de um outro profissional, já pedindo, por exemplo, a avaliação. Pelo relato que você tem, você já faz o pedido dos exames baseado naquilo que ele te fala. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que toma remédio para tireoide. Toma sempre, né? Então, ela vem, a gente está tratando outras coisas, mas eu sei, comenta comigo, vou no médico e tal. Aí a gente já pede a avaliação da tireoide para ela levar os exames para o médico avaliar. Nossa, que maravilha. É interessante, adianta muito bastante. Bom. No SUS isso adianta bastante. Com certeza. Né? Tem mais um? Onde encontrar esse serviço? Eu acho que é onde nós já falamos, né? Aqui em Alfenas a gente encontra no ambulatório Aparecida, ali eu atendo, encontra no ambulatório Dr. Plínio com a farmacêutica Daniele, no ambulatório Primavera, a Daniele também, a Luciene, a CDM. A CDM não sei se está tendo. Um pouquinho a blusa. Aí o microfone. Aí foi. Na CDM estava fechado, não sei se retornou. No SUS, então, são nesses locais. Na Unifal, né? Na farmácia universitária. A farmácia universitária é aberta para a população da cidade. Qualquer um consegue lá. É um projeto maravilhoso. Ali é aberto para a comunidade toda de Alfenas, né? Então, quem precisar pode procurar a farmácia universitária. E dentro da Unifal, se fizer parte da comunidade da Unifal, na praça. Então, lá também. Que bom. Mais uma? Qual a importância de se ter um consultório farmacêutico na praça? Pró-reitoria, de assistência comunitária e estudantil
E no SUS. Acho que a gente já falou bastante da importância no SUS, né? Na praxe, a importância que eu vejo principal é porque ali o público, a maioria não é de Alfenas, né? Então tem muita gente que não é de Alfenas, então não tem acesso fácil ao SUS, que tem que ter o cadastro municipal. Não é que eles não podem ter, eles podem ter, né? Mas o acesso à praça é mais rápido e fácil do que eles irem no SUS. Então ali, eu acho que o principal benefício é esse, é você ter uma assistência à sua saúde que consegue te encaminhar e consegue te avaliar, né? Independente de você ter a carteirinha do SUS, vamos dizer assim, né? O cadastro do SUS da cidade ou não. Né? Então, e outra coisa importante ali também, a gente consegue atender a algumas emergências. Então, pessoas com crise de ansiedade, já aconteceu muitas vezes, está na sala de aula, está fazendo prova, tem uma crise de ansiedade. A gente consegue levar para o consultório, conversar com essa pessoa, administrar um floralzinho, essa pessoa vai retomando, sabe, o equilíbrio. Então, ali é uma assistência assim, que a gente consegue dar para o aluno que está sem direção na cidade. Sim, e para a gente, como aluno, é um contato muito importante, porque às vezes a gente já tem um contato com o docente, então a gente consegue ter mais facilidade para falar. Então, tipo assim, a importância dele lá dentro pro núcleo estudantil, ele é importante demais para nós alunos ter aquele contato direto com o próprio docente, às vezes. Ter uma liberdade maior para poder tratar aquela patologia que a gente, às vezes, não... Principalmente pós-pandemia, né? Pós-pandemia. E a praça, ela está muito estruturada ultimamente, sabe? Então, lá a gente tem ali dentro, tem psicólogos, a gente tem nutricionista, tem pedagogo. Então, assim, eu acho que ali é um núcleo de apoio estudantil muito forte. Sim. O que eu senti é que a gente conseguia, eu atendi, não na praça, mas eu cheguei a atender na farmácia escola por um período, que se de aluno para aluno, a gente conseguia ter um contato maior, uma troca maior. Então tinha muitas coisas que eu acho que ele não falaria para um profissional, para o médico, e ele acabava compartilhando e a gente conseguia estudar aquilo e trazer de uma forma para melhorar o dia a dia dele. Então acho que é uma troca muito importante. Sim. Realmente. Mais uma? Como as PICs, é isso? Contribui para a melhor qualidade de vida das pessoas. Só para quem não souber o que é PICs, PICs são práticas integrativas e complementares em saúde. Certo. Então, aquilo que eu falei, são aquelas terapias que a gente usa junto ou sozinha, né, mas junto de um tratamento alopático, por exemplo. Como que elas contribuem com a qualidade de vida? Trazendo a estabilidade que a pessoa precisa. Vai ser auriculoterapia, fitoterapia... Isso, terapia floral. Tem, assim, inúmeras PICs, né, mas assim, a gente trabalha só com essas 3. Mas eu acho que é isso, ela é acessível, né? Geralmente ela não é invasiva, é uma coisa mais tranquila assim de ser usada, acompanhada, né? E o benefício é assim, praticamente imediato, né? Então a gente faz uma aurícula, assim, a pessoa já dorme melhor aquela noite, já acorda descansada, né? Quando ela tem problema de sono, por exemplo. Se você nunca fez, faça, gente. Cris, eu acho que você tá precisando ir lá. Nossa, eu tô... Aceita ex-aluno? Vou procurar minha carteirinha. Ela aparece. Vamos procurar um profissional, Cris. Nossa senhora, não, mas a aurícula eu fiz mesmo antes de vir bom, pra faculdade, fiz eu acompanhamento. já fiz, é maravilhoso, é muito bom. É muito bom, né? Ajuda muito mesmo. Tem mais uma? Tem uma. Como o estágio em consultório farmacêutico contribui para a sua formação como farmacêutica? Essa é pra você, Bruna! O estágio é aquilo, né, gente? Você tem uma vivência ali com o seu paciente, ver além do que ele tá passando naquele momento, é a experiência. Então eu pego aquele meu paciente, eu vou ver quais são os pontos, né, que vai contribuir além da... como eu falo, além da farmacoterapia. Então, eu consigo fazer uma junção de tudo e vai contribuir para a minha carreira acadêmica. Então, é mais a experiência mesmo que eu falo do dia a dia, de você ter aquele contato, né? Além somente da didática, do slide, além da teoria ali. Sim. Então, é muito importante, sim. Ô, Helena,
Pode falar. Hoje você atua no corpo acadêmico também ou só na prática? Não, só na prática, só no estágio. Hoje eu fico só no estágio. Mas você já chegou a dar aula? Eu dei aula, mas não na Unifal. Eu já dei aula na Unifenas. Eu fui docente na Unifenas 12 anos. Nossa! 12 em que anos. área? Eu ficava nos dois, curso de farmácia também. Mas em que matéria? Ah, sim, aí eu ficava em análises clínicas. Foi a única atuação minha em análises clínicas, foi lá, mas não em laboratório, na sala de aula. Eu dava aula de microbiologia clínica e imunologia clínica. Eu também, eu já ia fazer. Eu Ai, eu amava. Tenho certeza que não. Eu vou até tomar um chocolatinho. Ai, maravilhoso. Aproveita, Bruno, que é muito bom. Sim. Eu acho que isso que é muito... Perdão, vou te cortar de novo. Vai, Cris, é toda sua. Vai, é sua área. Eu te deixo, hoje eu te deixo. Eu acho que isso que é muito bonito do curso de farmácia é o tanto que ele é abrangente. Ele tem diversas áreas, tanto a gente comentou da indústria, análises clínicas, tem a parte de alimentos ainda para quem gosta. E é tudo interligado, né? Por Sim. exemplo, numa consulta farmacêutica, você vai pedir um exame, você tem que conhecer análises clínicas. Infelizmente. Você vai dar uma orientação para um paciente diabético, você tem que saber conhecer de alguma coisa de alimentos. alimentos, né? Você vai analisar uma interação medicamentosa, existe a interação medicamento-medicamento e medicamento-alimento. Sim. Né? Então eu acho interessante o consultório é isso, que junta tudo e mistura. tudo ali. Né? Junta tudo. Você vai um medicamento, você tem que saber escolher, eu dou suspensão ou eu dou comprimido. Então você tem que ter uma ideia aí de farmacotécnica, né? A pessoa fala, meu comprimido era branco, ficou amarelo, controle de qualidade, né? Então tem, assim, no consultório junta tudo, né? Junta tudo. Você tem que ter uma noção boa de tudo. Tem. Né? Mas a docência também eu gostava muito. Eu na verdade, saí eu, assim, tava mais ou menos igual vocês, trabalhando cedo de tarde e noite. Aí, minha segunda filha nasceu, eu falei, não aguento mais. Aí, eu tive que deixar eu deixei a Unifenas, né? Aí, fiquei só no Unifal. Mas sala de aula, minha experiência é só lá mesmo. Ô, Milena, assim, no seu projeto Farmalar, né, que é ali no Lar São Vicente, o que você viu de diferença antes e depois que você adentrou com esse projeto lá? Ah, sim. Então, o primeiro impacto assim, que a gente viu foi na quantidade de medicamentos usados individualmente por cada idoso acompanhado. Uhum. Então, a gente assustou muito, porque ali era assim, 10, 13, 15... Tinha idoso que tomava remédio inteiro, 18 medicamentos, Nossa sabe? Senhora. Muito então, fármaco, cara. E ali a gente começou a analisar, e a intenção da gente era justamente enxugar isso, né? Uhum. E aí foi o principal impacto assim, que eu vejo até hoje. Nesses idosos que a gente acompanha, a gente conseguir enxugar um pouco essa medicação. Sim. Sabe? Porque... ali, às vezes, são médicos diferentes. Então, começam o tratamento com um médico, o outro dá continuidade e tal. E aí, a gente faz uma análise tudo e vê ali, porque às vezes tem 2 medicamentos para a mesma finalidade. Vamos tentar tirar um, aí conversa com o médico, o que você acha, né? Uhum. Mas o principal impacto foi isso. E, consequentemente, a qualidade de vida daquele idoso, Sim. que às vezes era um idoso apático, que não reagia muito, ele passa a ficar mais ativo, que é muito importante. Né? Porque o uso excessivo de medicamentos também ataca o fígado, né? E que vai ainda mais para um idoso, né? Que não é nada legal. Mas é muito, eu acho lindo o projeto de vocês, ainda mais com idosos, porque é uma parte tão frágil, né? Ainda mais estando num lar. Que estão muito bem amparados, mas estão distantes das famílias, né? E querendo ou não, isso tudo causa, né? Uma acessibilidade, né? Já vem a parte psicóloga, né? Que fica ali, querendo ou não, eles têm aquela carência, né? Então, eu acho que quanto mais pessoas puderem adentrar, ir com novos projetos que possam acrescentar, é muito bom, né? Com certeza. E como esses estagiários têm encontros semanais com eles acabam criando um vínculo também. Uhum. Tinha o paciente que eu acompanhava, chegava lá e já pegava na minha mãozinha assim e falava, chegou ela.
Eu ficava toda derretida lá, falava assim, ai meu Deus, esperando. eu ficava esperando. Então, tipo assim, auxilia ele ter um contato maior com outras pessoas, né? Fazer o tratamento correto. Então, a gente vê a mudança muito E explícita mesmo. sensibiliza o estagiário, Sim. né? Então, assim, a gente vê que isso eles não conseguem lidar no Unifal. Né? Não E conseguem. depois, Bruna? Que você abandona o paciente, você volta só pra visitar? Ai, então, eu tive que sair um pouquinho, né, por conta de outras demandas, mas toda vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu pego e falo assim, sabe que eu preciso daquilo mesmo? Tipo assim, tem gente passando por outras coisas, situações piores, tipo, Sim. vamos colocar que a gente tem uma prova difícil na faculdade. É um momento que a gente passa ali, sabe? Tipo assim, a gente às vezes esperneia, fala assim, ai, não vou conseguir, isso, aquilo. Mas aí você lembra, pode parecer meio que não faz muito contato, mas aí você pega e lembra e fala assim, gente, tem pessoas que estão passando por situação bem mais difícil que a minha. Sim. Aquilo ali é só uma prova. É só uma prova. Só Vai mesmo uma passar. prova, vai passar. Então, me deixou mais sensível, cara. Eu sou uma pessoa um pouco mais, assim... Ativa. mais direta. Então, ter contato com o Projeto Farmalar me deixou uma pessoa ainda Mais humana. mais humana. Eu precisei daquilo para poder enxergar a vida mais colorida, né? Para poder ver que a vida não é só o copinho, ela vai além daquilo. Então, E até foi mesmo especial. valorizar o idoso que a gente tem por perto em casa. Sim. Sim. Né? Às vezes você convive com uma pessoa idosa, mas não enxerga assim, a necessidade daquele idoso. É, mesmo porque a gente vai ser um idoso um dia, É, né? sim. Então, hoje a gente tá aqui, tá ativo, tá fazendo, tá ciente, tá ali, né? Mas e daqui uns anos? Quem que vai ter paciência com a gente? Exatamente. Hoje em dia, nesse mundo caótico, que tudo é corrido, tudo é pra Ninguém ontem. tem paciência pra nada, Ninguém né? tem paciência pra nada, tempo pra nada. E aí? É verdade. Eu acho muito bonito esse projeto. Parabéns Esse pra projeto vocês. Obrigada. Farmalar é lindo. Meninas, infelizmente estamos caminhando para o final. Gostaria de saber se vocês têm alguma mensagem para deixar pro pessoal de casa. Pode olhar para essa câmera aqui. Vai, Pode amiga. falar, Bruna. Quem quiser começar, fica à vontade. Eu falar que se vocês tiverem alguma dúvida sobre o consultório farmacêutico, entrar em contato comigo ou com a Milena, né, principalmente, para que vocês consigam saber um pouco mais do consultório, tentar estagiar também. A Milena é ótima para orientação e procurar a gente mesmo para o consultório farmacêutico. É isso aí, acho que a Bruna disse, né? Eu tô lá na Unifal, meu papel é esse mesmo, é ajudar na formação dos farmacêuticos, né? E agora também no SUS, estou ali para quem me procurar e espero ter contribuído, né? Esclarecido para quem não conhece o que é um consultório farmacêutico, o que é um serviço farmacêutico. A gente fala serviço farmacêutico, mas que serviço é esse, né? Serviços farmacêuticos são essas, né, isso que a gente falou, essas ações todas que a gente faz dentro do consultório. E principalmente para quem pensa em fazer farmácia, é uma profissão muito abrangente, linda, né, Cris? E procurem, assim, sempre fazer o que vocês quiserem fazer com coração, fazer bem feito, que vale a pena. Né? Seja o que for que a gente se pretende fazer, se propõe a fazer, a gente fazendo bem feito, com o coração, acho que sempre dá certo. É um serviço humanizado, né? Exatamente. Meninas, muito obrigada. Bruna, toda sorte nessa reta vai dar final, energia, o Tem diploma que tá ter. chegando. Meus parabéns mais uma vez pelo projeto, é um projeto que eu admiro há anos. Maravilhoso. Que vocês precisarem, podem contar com a gente. Ótimo, Se estiver precisando obrigada. de fisioterapia diferente, manda mensagem que a gente Pode adquire deixar. aqui na Santa Pode Maria mandar. Manipulação. E meninas, como todo episódio, as nossas parceiras mandam um brinde pra vocês. A Personalize mandou a caneca e a canetinha é de que vocês. legal, E a obrigada. Potência produz os nossos quadros. A gente tem Pra tanto vocês. pra entregar pra vocês, como toda a nossa decoração é feita pela Potência. Então, se você está precisando de decoração, placas de loja, crachá, tudo eles fazem, gente. São nossos parceiros desde o Fachada, início e entregam com muita agilidade. É isso aí. Grazi, beijo, Grazi, da Potência, que faz pra gente tudo sempre com a maior exatidão. E
rapidez. Ela Sim, ó, e a personalize mandando essa camiseta. Eu estou sem uniforme mais uma vez, mas eu estou, né, que abriu verde. Verde eu amo, maravilhoso. E estamos aí, né, conscientizando, né? Com certeza. Azul também. Mas, Sim, o verde e azul são as Verde e conscientizações azul. desse mês do autismo e eu não vou enxergar com Segurança do trabalho. Segurança do Ainda bem que trabalho. a Matilda existe pra ajudar a gente. Que eu tinha esquecido o significado desse mês. Gente, mas é isso. Muito obrigada. Meninas, muito obrigada mais uma vez. Novos Obrigada, episódios todas as Bruna. quintas, às 19 horas no YouTube. Lembrando que está disponível no Spotify também. Então você vai viajar, treinar, pode ir fazer sua atividade e continuar aprendendo muito com a gente, que esse é o nosso objetivo. Até a próxima. Tchau, tchau.